Meu querido aluno, essa aula de hoje é a continuação, lembra, de estatística descritiva? Então, a gente vai prosseguir com medidas de centralidade. A medida de centralidade é calculada através da soma de duas tensões. A tensão interna é aquela originada das tensões entre formas construídas localizadas no mesmo espaço público. A segunda é a tensão criada por formas construídas localizadas em espaços diferentes, o que cria o conceito de betweenness. Assim, para cada par de formas construídas, são calculados os caminhos mínimos. O produto dos atributos das formas construídas é distribuído de forma igualitária por todos os segmentos que compõem os caminhos mínimos. Cada espaço tem seu índice de centralidade, calculado pela soma da sua própria tensão interna, com o somatório das porções de tensão atribuídas por todos os caminhos mínimos do qual ele faz parte. O primeiro evento, vamos lá. Média aritmética. Média aritmética você já conhece, qualquer um já fez uma média aritmética. Se eu chegasse para você e falasse, qual é a sua média no final do ano? Aí você não sei fazer, claro que sabe. Somos 4 bimestres e divide por quanto? Por 4. Ah, Rodrigo, e só tem essa maneira? Não, não tem infinitas. Pegasse a média aí, aritmética da idade de todos os seus amigos que estão aí na sala agora assistindo essa aula. Como é que você iria fazer? Fácil. Soma a idade de todos e divide pela, show de bola, pela quantidade. Porém, eu vou deixar um pouquinho escrito isso para você. Como? Seja x1, x2, reticência xn. Como eu falei, os valores de n observados de determinada variável x, ou seja, cada um tem o seu. x1 é um valor, x2 é outro valor, x3 é outro, e até o xn é outro valor. Definimos a média aritmética indicada por, olha, eu estou botando essa simbologia, indicada por x barra, como a razão entre a soma de quem? Olha, de todos os valores observados, do x1 mais o x2 mais o x3, e o número total de observações. Poxa, você vai pegar todos eles e dividir por n, pelo número total de observações. É a razão, é um sobre o outro. Aqui, ó, x barra é igual a x1 mais x2 mais reticências mais xn. E isso tudo sobre n. Olha o que eu posso escrever para você. X barra também, isso é um segredo. É igual a 1 sobre n. Que símbolo é esse? Lembra dele? Show! Somatório. Somatório de i indo de 1 até n. De quem? xi. Por quê? O que é isso, Rodrigo? É que x1 mais x2 mais x3 até chegar ao quê? Isso, xn. Vezes 1 sobre n é a mesma coisa que botar sobre a barra n. Entendeu? Isso é uma pequena observação para você gravar essa ideia de média aritmética. Vamos ver? A média aritmética é a medida de centralidade mais amplamente usada no cotidiano. Ela aparece no cálculo de aproveitamento escolar, em pesquisas de opinião pública, nos índices referentes à saúde, educação, etc. Olha o primeiro exemplo que eu vou te dar. As notas finais de 15 alunos de um curso de computação estão apresentados abaixo. Olha bem, olha as notas deles. Me acompanha. Qual é a média das notas obtidas? Vamos lá. Primeira nota, 7,5, depois 9, 4,5, 4, 5,5, 8, 8,5, 9, 7,5, 7,5, 7, 6,5, 7,5, 9, 6,5. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alunos. Logo, depois disso, olha o que nós temos. Acompanha. X barra. O que é esse X barra? A média aritmética. O que vai ser a média aritmética? Vai ser a soma daquelas, o quê? 15 notas. Eu botei esse reticência porque você sabe que aqui vou botar todas as notas dividido por quanto, hein? Por 15. E qual vai ser o valor final disso daí? Olha aqui, fazendo a soma daria 107,5 por 15. Quanto que é aproximadamente aquilo ali? 7,17. Então, o que você acabou de concluir? Que a média do que? A média aritmética da nota desses 15 alunos vai ser 7,17. Isso é importante demais. Continua o exercício e vamos ver algo a mais. Outro exemplo. Os dados a seguir se referem ao tempo de vida útil. Tempo de vida, o tempo que leva um aparelho. Vida útil em anos de determinados aparelhos eletrônicos. Olha só, eu peguei alguns aparelhos eletrônicos. Eu vou dar o tempo de vida útil de cada um. Poxa,
Meu aluno, se é o tempo de vida útil de cada um, vamos supor que um leve 2 anos, o outro leve 10 anos, independente de, você vai somar todos esses tempos. E para achar a média aritmética, você vai ter que fazer o quê? Dividir pela quantidade. E fazendo isso, olha o que a gente passa a ter. O tempo de vida útil do primeiro aparelho, 5 anos, do segundo, 5 anos, do terceiro, 6 anos, do quarto, 4 anos e do quinto, quantos anos são? 20. Meu aluno, você olhando esses valores aqui, você vê uma discrepância quando chega no último. Isso nos dá uma falsidade, mas isso a gente vai falar mais à frente, daqui a pouco. Olha só como é que ficaria a média aritmética. Calculando a média aritmética, temos o x barra igual a 5 mais 6 mais 4 mais 20 sobre o quê? 5. Fazendo a conta aqui de cima, você vai encontrar que valor? 40. E 40 sobre 5, o x vai ser igual ao quê? 8 anos. Que doideira, cara! Quanto número junto! Nesse momento você deve pensar assim, 8 anos? Estranho. Tinha 4, 5, por que aumentou o tempo de vida útil? Você vai achar que todos têm 8 anos, próximo de 8 anos? Não, é porque ali teve uma falsidadezinha, aquele 20 é meio discrepante, é um valor meio fora da realidade. Mas isso a gente vai estudar mais à frente. E quando você estudar isso, eu já vou mudar a ideia. Olha para que caso eu passo a ter agora. De modo geral, quando há dados discrepantes, não falei, em um conjunto de observações, a média aritmética não é uma média de centralidade. Ela não é verdadeira, não é exatamente parecida com aquele meio que ela está. É uma média, o quê? Mais resistente às observações discrepantes. Como assim, média resistente? Você verá, acompanha comigo. Denominada mediana. O que é esse mediana, Rodrigo? Tem um símbolozinho para ele. E nesse símbolozinho daí, eu vou te dar uma dica como se calcula melhor essa mediana. Tem uma formulazinha? Tem uma formulazinha. E tudo vai ser passado para você com detalhe, E daí também você vai estudar a variação. Que variação é essa? Uma variação desse valor contrastante que a gente teve, do fato real para um fato discrepante. Continua comigo. Mediana. Vamos estudar a mediana. Notemos que a mediana é o valor tal que o número de observações menores ou iguais a ela é igual ao número de observações maiores ou iguais a ela. Primeira coisa, seja x1 menor ou igual a x2, menor ou igual, o que eu faço? Eu ordeno em ordem crescente. Os n valores ordenados de uma variável x. Legal? Você acabou de fazer isso. Depois que você acaba de fazer isso, olha o próximo passo. Você vai ter a mediana indicada por ME, vai ser o símbolozinho que você vai usar. É o valor central desse conjunto de valores. O que é esse valor central? Irei lhe explicar. É muito simples. É você pegar lá uma sequência de 10 termos ou de 11 termos. Melhor, pensa assim. Quantidade de números pares de termos ou quantidade de números ímpares de termos. Se for uma quantidade ímpar, é fácil. Você vai ter um determinado número para cá, um outro aqui e sobra um no meio, que é o valor mediano ali, é o central. Agora, se for par, você vai pegar duas sequências iguais, pega o último da primeira sequência e o primeiro da segunda sequência. Faz uma média aritmética entre os dois, também vai achar o valor mediano. Isso é interessante? Vamos ver isso aqui na prática, para você aprender melhor. Exemplo. O controle de qualidade de uma indústria forneceu o seguinte número de peças. Olha só o número de peças o quê? Defeituosas por lote de 100 unidades. Então, cada lote de 100 unidades vai ter um determinado número de peças defeituosas. E olha o que ele te diz, que os números vão ser 5, 4, 9, 6, 3, 8, 1, 4, 5, 6, 11. Esse lote aqui é um lote melhor. Você vê poucas peças defeituosas. Esse lote aqui é um lote pior um pouquinho. Mais peças defeituosas. Mas independente de, não é isso que eu quero analisar. Olha só, vamos determinar a mediana. O que é isso? O valor médio, central, do número de peças, o quê? Defeituosas. Meu aluno, isso é muito direto, isso é muito fácil, não tem mistério. Acompanha comigo, você vai pegar aquelas peças dali. Só que você vai ver que o número de peças é igual a quanto? Se você olhou bem ali, ele te deu 11 casos, 11 lotes. E aí, vamos lá. Para isso, ordenamos esses valores aqui. Em que ordem? Ordem crescente.
1, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6.